Compatibilidade eletromagnética é um assunto que diz respeito das situações onde as coisas não funcionam. Seria a incompatibilidade eletromagnética. E para fazer as coisas funcionarem é que tem essa disciplina. Vocês já devem ter passado pela situação de que você monta um circuito elétrico, eletrônico, e o circuito tem como fala, o capricho de não funcionar, especialmente quando é a hora que você quer mostrar para alguém, principalmente se for, por ordem de importância, a sua namorada, o seu professor diante da turma toda. Em ordem de importância, começa com a namorada, que dá problema quando a gente põe para funcionar. E as coisas, às vezes, são soluções que você eventualmente lê que tem que colocar um capacitor em paralelo com alguma coisa ali, um capacitor de 10 nanofarad ou de 100 nanofarad. E tem até um motivo por que são esses valores aí. São capacitâncias típicas que acontecem em circuitos. Então, esse tipo de capacitor realmente resolve um monte de problema. Vocês veem isso, por exemplo, em 522, esse capacitor vai aparecer algumas vezes. Então, nos problemas de eletromagnetismo, nos livros-texto, a descrição geométrica e as condições de contorno, quase que invariavelmente, supõem que não há outros fenômenos acontecendo no universo, em tempo algum, em lugar algum. Em lugar algum. Esse é o problema da vaca esférica. A vaca esférica é isso aqui, olha. Considere uma vaca esférica. Você vai resolver um problema, você quer calcular o campo elétrico de uma vaca, tá? Uma vaca está eletrizada e digamos que ela tenha 1 microcoulomb de carga na vaca. E o teu professor de física, né, vai te pedir para calcular o campo elétrico nas vizinhanças da vaca. Se você for físico, o que você vai fazer? Bom, faz a primeira hipótese, a mais simples que tem, que nem eu acabei de fazer aqui, falar que o átomo, quando está na presença de um campo elétrico, pode ser representado por duas cargas, uma positiva e uma negativa. Suponha que a vaca é esfericamente simétrica, porque é a primeira coisa que todo mundo faz. Eu tenho até uma camiseta aqui, olha. Esse desenho aí, tá vendo? Suponha uma vaca esfericamente simétrica. Mas isso pode não ser suficiente dependendo do problema, especialmente problema de mecânica. Então, um problema de mecânica, para você considerar a vaca, você vai fazer, bom, vamos desprezar a força da gravidade. Bom, eventualmente pode ser que você queira calcular a força elétrica sobre a vaca, calcular a aceleração da vaca. A força gravitacional poderia complicar o seu problema, por exemplo, pela presença de uma força normal, que geraria atrito. Então, você dispensa a gravidade. Você tira a gravidade fora, e aí, a vaca flutua, né? Ignorando a força da gravidade. A vaca está surpresa? Claro que a vaca está surpresa, porque quando você começa a falar essas coisas, primeiro que uma vaca não é esférica, mas não é real. E a próxima suposição que você deve fazer é a seguinte, você coloca a vaca sem... Você já resolveu o problema da normal, mas você não resolveu o problema do atrito completamente. A normal é a principal fonte de atrito. Uma fonte de atrito que ainda resiste, é persistente, é o ar. Então o que você deve fazer é, além de tirar a gravidade, você tira o ar também. Você faz o experimento, você considera que você está no vácuo. A vaca morre, né? Então, eventualmente, você fazer simplificações muito, muito ousadas, vamos dizer assim, pode ser que não funcione mais o teu modelo. E você vai ter que lidar com questões que dizem respeito ao mundo real. Você vai ter que estudar problemas que dizem respeito a situações que vão ter que fazer funcionar um negócio desse, por exemplo. Você tem que saber muita teoria eletromagnética para fazer esse bicho aqui funcionar. Para você poder fazer um tal grau de compactação e eletrônica funcionar. Você pode considerar que, mas eletromagnetismo é uma matéria difícil. Não vou discordar, é difícil. Mas não é impossível.
requer que você estude bastante. Mas se você estudar bastante, você aprende. Você passou no vestibular da Unicamp, cara, você está aqui, então, ó, você aprende. Se você quiser, você aprende. E isso tem um valor enorme. Valor agregado mesmo, mas o valor no sentido de você poder desenvolver produtos sofisticados. É difícil para todo mundo, mas tem a Unicamp aqui, tem universidades boas, tem lugares que as pessoas no Brasil podem aprender essas coisas. E não subestime, porque, bom, na China, Huawei. 15 mil engenheiros eletricistas. Você já imaginou uma empresa ter 15 mil engenheiros eletricistas? Vários deles para resolver esse tipo de problema, né? Problemas de alta tecnologia. Envolve você saber eletromagnetismo para resolver problemas mais complicados. Às vezes não vai dar para você fazer uma vaca esférica. Se a gente estivesse em sala de aula, vocês veriam minha camiseta, que bonitinha. Tá vendo? A minha esposa costuma dizer para mim que quando eu saio com essa camiseta na rua, o pessoal acha estranho. Não sei, cara, eu sou físico, então já estou acostumado. Mas eu acho bacana essa camiseta. Eu não uso muito ela para sair na rua, mas meu netinho gosta, então às vezes eu saio com ela com meu netinho, né? Ok, vamos lá. Em física, na física teórica, eu tenho uma frase de Einstein que diz que você deve fazer as coisas tão simples quanto possível, mas não mais simples que o necessário. Esse é um acréscimo meu, porque o Einstein, quando fala essa frase, está num certo contexto. Então, ele quis dizer isso. E quando a gente abre o livro do Clayton Poole, que é outro livro que está lá nas referências, ele tem uma frase assim: para todo problema difícil há sempre uma resposta simples, e na maioria das vezes errada. Que são os problemas, o que é um problema complexo, né? São os problemas de compatibilidade eletromagnética, em geral, são problemas complexos. Eles dizem respeito a situações quando as coisas não funcionam. Compatibilidade eletromagnética a área de conhecimento. A gente fala de compatibilidade eletromagnética como uma grande área de conhecimento. Mas, frequentemente, a gente se refere também ao problema, que é a interferência. Tá? E aqui tem uma diferença de nomes, né? Que a diferença. Lembra que eu falei para vocês na aula passada do dicionário do vocabulário de EMC, que é a norma 60.050. O vocabulário é importante. Aqui em compatibilidade eletromagnética, quando eu falo de interferência, eu estou falando de uma situação em que tem uma perturbação eletromagnética que interfere no funcionamento. Isso é interferência. Em física, você usa a palavra interferência com outros significados, mas no contexto de compatibilidade eletromagnética, falar interferência é quando o sistema recebe uma interferência. Ele tem um mau funcionamento por causa de um sinal eletromagnético, que pode ser conduzido por um fio ou pode se propagar sem o suporte de condutores, pelo ar. É diferente da palavra perturbação. Perturbação quer dizer que uma onda eletromagnética está presente, mas não quer dizer que ela está provocando mau funcionamento. Mau funcionamento, a gente usa a palavra interferência. Está nos livros de compatibilidade. Basicamente é isso, olha. O sistema é dito compatível quando, primeiro, ele não causa interferências que levem ao mau funcionamento de sistemas, de outros sistemas ou partes do próprio sistema. Às vezes, cara, colocar o conector do carregador aqui, ou um pouquinho do lado, ou do outro lado do celular, determina se o seu protótipo vai ou não funcionar. Sabe assim, vai ou não funcionar, dependendo de onde você coloca a saída dele. E isso é por causa das trilhas de alimentação que estão circulando por dentro dele. Então, você pode ter um problema de compatibilidade eletromagnética entre partes do circuito, principalmente em sistemas altamente integrados como esse aqui, ou sistemas veiculares, por exemplo. Né? E o sistema ele não causa interferências em outras coisas, mas também se diz respeito à situação de que um sistema ele não é susceptível a campos causados por outros sistemas dentro de certos limites. Então, por exemplo, esse mesmo equipamento ele é testado para ver se ele funciona sob as condições da norma que nós estamos discutindo na questão 1.
que é a 61.000-4-2, que é sobre descargas atmosféricas. Você aplica descargas em celulares e vê se ele continua funcionando, se ele não é susceptível a parar de funcionar em descargas prescritas pela norma, nas condições da norma. Então, o celular tem que continuar funcionando. Há algumas condições que são especificadas em norma, mas ele tem que continuar funcionando sob as condições não só dessa norma, mas de várias outras normas que são exigidas para que o produto seja colocado no mercado. Esse aqui não tem, mas os modelos antigos vinham com um carimbinho da comunidade, da CE, da Comunidade Europeia. Mas não significa, CE não significa Comunidade Europeia, significa... Deve significar... a palavra é as letras E e C. Lá na Europa é assim, nos Estados Unidos é FCC, que é outro órgão, que seria, se ele tá em conformidade com as normas do FCC. Exemplos de problemas de compatibilidade eletromagnética, um monte. Touchpad para de funcionar em alguns casos em dias secos. Lâmpada fluorescente compacta que, quando ligada, gera um ruído insuportável no canal da guitarra que chega na mesa de som. Problema descrito por um amigo meu. Sinal de estação de FM próxima de casa aparece quando você usa o toca-disco de vinil. Sim, porque o toca-disco de vinil, ele basicamente tem uma retificação na entrada lá, na chegada do sinal, e essa retificação demodula o sinal de FM e você escuta FM no amplificador do toca-disco de vinil. Um radioamador que não consegue sintonizar porque um carregador de bateria de um carro que está ligado no carregador de bateria de um carro no vizinho, o sujeito saiu para viajar e largou o carregador de bateria lá, deixando a bateria não descarregar. Está gerando um ruído de tal ordem que você não consegue transmitir. Funcionamento de um motor de elevador altera o sinal registrado no eletrocardiógrafo. Eu já passei por isso. Eu fui fazer o exame de eletrocardiograma e perguntei se o elevador não interferia, se o funcionamento do elevador não interferia. Ela confirmou que interferia, e isso interfere ainda mais quando tem um inversor. O inversor, tem um outro exemplo aqui embaixo, olha, que fala que o acionamento do inversor de um elevador faz com que o sistema de monitoramento de câmera pare de funcionar. O que mais? Passagem de trens de metrô perto de aparelhos de ressonância magnética nuclear criam o que eles chamam de artefato. Pode acontecer isso. Uma imagem que não existe de fato aparece no resultado do exame de ressonância. Sinal de alto-falante no carro causa mau funcionamento em um sensor de airbag. Acho que não sei se eu comentei na aula passada com vocês, mas teve um caso de um estudante de pós-graduação que descreveu esse problema. O cara coloca no volume máximo o rádio, causa mau funcionamento do airbag. E o que eles descobriram? Que o fabricante do rádio tinha modificado uma parte do circuito e provavelmente estava saindo alta frequência. Ele tirou um filtro, afinal dava para ouvir, o ruído de alta frequência não provoca nada, não causa nada, você não escuta, né? O airbag sente, o circuito elétrico do airbag sente. O telefone celular faz o alarme de um medidor de pressão em UTI disparar. Quem contou isso para a gente em sala de aula foi um sujeito que estava defendendo tese de doutoramento, era meu aluno em sala de aula, ele explicou para a gente, e ele é especialista nisso, né? Em eletromédicos, como que um celular provocava um mau funcionamento de um medidor de pressão. Aí eu vou mostrar um vídeo aqui para vocês. Vamos passar aqui. Aí ele está mostrando as lâmpadas, ele vai mostrar o que acontece quando você acende ou apaga as lâmpadas. Está mostrando as lâmpadas que tem e a televisão. Aí está mostrando a imagem da televisão. Olha como piora
significativamente quando ele liga uma certa lâmpada aí. Mal vocês já tiveram a situação de lâmpadas que piscam em casa, né? Mas elas só piscam quando a gente tem uma ligação que a gente chama de paralela, né? Se você puser uma lâmpada num soquete que tem uma ligação paralela, ela pode vir a piscar. Eu tenho aqui um vídeo com o professor Lucas. Deixa eu passar o vídeo. Vocês estão ouvindo ou não? Acho que não, né? Não, não dá para ouvir, professor. Não dá para ouvir, né? Vocês repararam que a lâmpada piscou? Deixa eu Não. ver se... Espera aí. Presta atenção na lâmpada. Eu vou melhorar a imagem aqui para gente. Vocês já viram isso acontecer em casa? Em alguma lâmpada que esteja desligada e pisca? Já sim. Pois é, né? Aí, ó. Em close, tá vendo? Agora vi, piscou. Deu para ver. Deu para ver, né? Esse é o circuito de uma lâmpada que não pisca. Tá vendo aqui essa aqui é a rede elétrica, ela tem bem na entrada, isso aqui é um filtro. Esse filtro em eletrônica é chamado filtro Pi. São 2 capacitores e um indutor. Ele não deixa passar alta frequência. Isso é o que se espera de uma lâmpada. Por que eu digo que é isso que se espera? Porque tem uma norma que é a CIS PR15. Deixe-me ver, vou jogar a norma aqui. Essa é a norma CISPER 15, tá? Depois eu vou mostrar exatamente esse pedaço da norma, mas eu vou pegar o título dela aqui. Isso aqui está disponível na página da Unicamp e a gente tem acesso ao BNT. Então é uma norma sobre lâmpadas elétricas. Toda lâmpada comercializada no Brasil deve seguir essa norma. Porém, as lâmpadas fluorescentes compactas entraram no mercado antes da entrada em vigor dessa norma. E o Inmetro decidiu que os fabricantes poderiam comercializar a lâmpada sem atender a norma, desde que eles colocassem na caixinha um aviso dizendo que esta lâmpada poderá provocar mau funcionamento em equipamentos eletrônicos na sua casa. É verdade, né? Então, voltando aqui ao nosso circuito, o que os fabricantes fizeram? Parte dos fabricantes não, por exemplo, os fabricantes... Eu sei que a Philips, ela mantém essa parte do circuito aqui, mas outros fabricantes fizeram isso, tá? Eles retiraram esse pedaço aí, ó, tiraram. Quando tira isso, fica a ponte retificadora de diodo insere com o capacitor. Aí quando você vai... quando você desliga a lâmpada, ela fica ligada assim, olha, lâmpada, insere... Isso acontece em ligações paralelas, aquelas que tem 2 interruptores em casa. Os 2 interruptores vão acabar funcionando como se... A ligação paralela inteira acaba funcionando como se fosse, olha, um condutor separado de outro condutor por um dielétrico no meio, que é o ar e o plástico. Então isso aqui forma um capacitor. De fato, a lâmpada não fica desligada. A lâmpada fica assim, ó, ela fica ligada em série com a rede elétrica através de um capacitor. Esse capacitor aqui é representado pela ligação paralela, de alguns nanofarad. E o que ela tem? Ela tem a ponte retificadora e um capacitor do lado de dentro. Esse cara aqui, ó, esse capacitor, não sei se vocês estão vendo o mouse aqui. Esse capacitor, ele vai... Eu tirei o mouse para poder enxergar vocês aqui para ver se vocês estão conversando comigo pelo chat. Eu não estou conseguindo ver. Tá? Esse capacitor aqui, olha, é que vai carregar. E ele vai carregar lentamente. Por quê? Porque essa ponte retificadora aqui só permite que, durante uma parte do ciclo da onda da corrente alternada, haverá condução aqui, ó, desse circuito. Isso aqui vai carregando lentamente.
Até que ele chega numa certa tensão, o inversor da lâmpada já tem energia suficiente para fazer a lâmpada conduzir, e a lâmpada conduz e descarrega, o capacitor dela pisca. Então você imagina isso quando as lâmpadas fluorescentes compactas saíram. Se você é meio supersticioso, imagina que você foi num velório, coisa assim, bem tenebrosa, né? Você vai lá, tal, de repente, você volta para casa, a lâmpada, você percebe que a lâmpada está piscando. Cara, sem brincadeira, eu já ouvi relatos, tá? Eu tô falando isso porque eu já ouvi relatos. Tem um colega aqui que fez um relato de que quando ele viu a lâmpada piscando, ele estava fazendo meditação transcendental. Ele olhou para aqui e falou, será possível? Depois ele resolveu investigar e demonstrou que não era nada disso. Não tinha nada a ver com a meditação transcendental dele, mas vai que, né? Isso aqui, olha, que eu vou mostrar para vocês, é um teste dessa lâmpada que pisca no CPQD, lá aqui na Telebrás, né? Essas linhas em vermelho são os limites, dos dois tipos de limite que são testados pela lâmpada. O limite que ele está usando aqui tem pico e quase pico, o azul e o vermelho. O azul aqui é o pico, né, que seria basicamente o limite B aqui, e o limite, e o limite da vermelha, que seria o average, que eles falam, é o limite mais baixo aqui, que é essa linha vermelha. Bom, de qualquer forma, toda essa linha azul aqui, ó, esse trecho todo aqui, até a frequência de aproximadamente 3 MHz, tá com um sinal acima do limite, que é a linha de cima aqui, ó, com essa linha vermelha aqui, essa linha, tá acima do limite de emissões. Então, essa lâmpada que está sendo testada aí, que ele não fala o nome da lâmpada, né? Ele não diz qual o fabricante desta lâmpada, e essa lâmpada não passou. Basicamente, o que você tem que fazer é colocar o filtro na lâmpada, né? O que você tem que fazer é isso. Desculpa, perdemos o... Eu participei da elaboração dessa norma, da CISPER 15, da elaboração, não, da atualização dessa norma em 2019. E olha que problema interessante de eletromagnetismo apareceu ali. Sabe quem participa de norma, de elaboração de norma? Basicamente são engenheiros eletricistas. Raramente tem um físico metido na história, se tiver, o cara acaba sendo professor de faculdade de engenharia elétrica. Que nem eu, assim. São representantes de empresas fabricantes, são representantes de laboratórios de ensaio, são representantes de universidades e são representantes de consumidores. Então são 3 categorias: o consumidor, o fornecedor e os neutros. E aí esse conjunto de gente que elabora uma norma. E olha que problema interessante, né? As lâmpadas que seriam o equipment under test, ou equipamento sob ensaio em português, isso aqui é a norma em inglês, isso aqui é a norma em português, eles têm a porta da rede, né, que seria a rede de alimentação. Depois tem uma outra porta que pode ser fios que fariam o controle desse equipamento de iluminação, uma informação sobre ligar ou desligar, ou controlar uma dimerização remota, alguma coisa assim, do seu equipamento. Então você admite uma porta, que pode ser uma entrada da rede elétrica, outra porta, que pode ser os fios que vêm de algum tipo de controle, e depois tem um negócio que eles chamam de enclosure. Enclosure em inglês é an area that is sealed off with an artificial or natural barrier. É uma barreira natural ou artificial causada. O problema, o que é essa porta que foi traduzida como porta de invólucro? A versão anterior da norma vinha como porta de gabinete. Porta de gabinete. O problema é que a palavra enclosure, ela pode também ter um significado, essa barreira natural ou artificial, ela pode ser considerada uma região no entorno da lâmpada. E não necessariamente um gabinete.
gabinete da lâmpada. A palavra nem é muito própria, afinal a lâmpada tem partes de vidro, tem partes transparentes. O que é o invólucro? Desculpa, o que seria o gabinete da lâmpada? A gente, na hora de fazer, a gente ficou em dúvida em colocar envoltória, que talvez fosse uma palavra melhor para descrever, do ponto de vista físico, do que se trata a região em torno da lâmpada. Mas o que a gente queria dizer é que uma porta pode ser um fio que passa perto da lâmpada. Uma coisa que não está conectada a ela metalicamente. Um fio em alta frequência, por exemplo, ou alguma situação numa certa frequência específica, que pudesse causar uma perturbação eletromagnética de tal magnitude que poderia virar uma interferência no circuito da lâmpada. Provocar algum dano na lâmpada, por exemplo. Ou algum tipo de batimento, por exemplo, uma frequência muito próxima da frequência do inversor da lâmpada, provocando uma ligeira oscilação na amplitude da frequência que está indo para a lâmpada. Pode acontecer. Você ter frequências muito próximas, oscilando de uma perturbação que está passando por ali. Essa porta de invólucro, que foi traduzida dessa forma, então, ela quer significar isso. Ela não é um gabinete, que dá uma ideia de uma coisa que pode ser, inclusive, metálica, um gabinete sólido. Não é tão precisa do ponto de vista teórico quanto a ideia de uma envoltória, mas dá uma ideia de que nós estamos tratando do assunto da região que fica bem na superfície da lâmpada, em qualquer ponto, não difere muito de gabinete, mas talvez fique um pouco mais sugestivo de que a gente está querendo dizer que isso é um pouco mais geral. O que importa nessa norma é que o equipamento seja aprovado ou rejeitado, e ela especifica os testes que você vai fazer. Então, uma norma, quando ela fala invólucro e não gabinete, ela está tentando ser um pouco mais precisa do ponto de vista teórico, porque a norma, além de ser uma prescrição de como você deve fazer os testes, ela também é informativa sobre o funcionamento do seu equipamento. Normas, frequentemente, contêm uma parte que explica sobre a física envolvida, os aspectos importantes do funcionamento do equipamento. Por exemplo, eu participei também da elaboração de uma norma sobre lâmpadas incandescentes há muitos anos atrás, e ali a gente viu, tinha na norma especificações sobre dados empíricos de como que se comporta uma lâmpada quando se varia a tensão aplicada. No caso da vida da lâmpada, é um polinômio que você usa, porque a vida de uma lâmpada incandescente variava com 10 a 14 da vida. Muda a tensão, a vida da lâmpada muda com uma potência de 10 elevado a 14. Então, você imagina que você mudar 5% na tensão de uma lâmpada incandescente, você pode dobrar ou cair pela metade a vida útil dela. Uma hora dessas eu conto para vocês como esse professor que se meteu numa história que envolvia exatamente uma mudança de tensão de projeto de 5% em tensão de lâmpadas incandescentes, que dobrou a venda de lâmpadas incandescentes e aumentou o consumo de energia elétrica no Brasil. Isso eu conto outro dia para vocês. Vamos seguir aqui. Esse é o ambiente de teste de compatibilidade eletromagnética. Olha o tamanho da câmara. Essa é uma antena, um tipo de antena chamada bicônica. Ela pode trabalhar dentro de um intervalo de frequências, então ela não é de uma frequência fixa. E o nosso equipamento sob teste é esse caminhão. Ele está testando alguma coisa do caminhão instalado no caminhão. Então você tem aqui tá vendo esses dispositivos aqui no solo, no chão, que parecem pirâmides? Eles são absorvedores de ondas eletromagnéticas. Vocês vão estudar lá em teoria eletromagnética, em EE 540, no próximo semestre, quando vocês fizerem, que existe um parâmetro que relaciona o campo H com o campo
o campo H e o campo elétrico numa onda eletromagnética que a gente chama de impedância do meio. E para que não haja reflexão quando você passa de um meio dielétrico para outro meio dielétrico, as impedâncias do meio têm que ser iguais. O que os caras fizeram? Eles bolaram um tipo de espuma tal que a impedância desse tipo de espuma é igual à impedância do ar, que é para não dar reflexão e a onda penetrar. Mas só que nesse tipo de espuma tem alguns materiais que são altamente absorvedores de ondas eletromagnéticas. Então a onda penetra nesses objetos, eles são cônicos assim, para que a reflexão na superfície mínima que existe, então inclusive em função da frequência, ocorra lateralmente, e aí você, quando tem essa reflexão, esse objeto captura ou recaptura a onda eletromagnética, por isso esse formato. E quando a onda entra dentro dele, a onda é absorvida. Então essa câmara, ela evita o eco eletromagnético, ela chama câmara anecoica, de não ter eco. Nesse caso, essa câmara que você está vendo, ela é semi-anecoica, porque o chão não tem esse tipo de absorvedor. Tem um pouco ali na lateral, mas a câmara anecoica mesmo, ela é uma câmara que você tem que entrar nela em cima de uma espécie de ponte, de um material dielétrico, e que todo o chão é composto também, em geral são bem menores, né? Mas existem também câmaras anecoicas grandes. O chão ele também tem esse tipo de absorvedores. Os dois livros que a gente usa, principais, quando a gente dá o curso de compatibilidade eletromagnética, estão nas referências. Esse aqui é o livro Introduction to Electromagnetic Compatibility. É um livro espetacular. Ele tem, assim, é considerado, por muitos, ele é considerado a Bíblia o principal livro do assunto de compatibilidade eletromagnética, mas eu considero tão bom quanto, e com algumas abordagens que você só encontra nele, ou encontra com mais ênfase no livro do Henriot, esse aqui, ó, esse outro livro que é do Henriot, Electromagnetic Compatibility Engineering. É desse livro que eu falei, que no capítulo 7 trata de relés. Mas ele tem um capítulo, por exemplo, sobre cabos. É diferente da organização do livro, do outro livro que eu mostrei, que é o livro do Clayton Paul. Então, os livros, eles meio que se complementam, e são muito bons esses dois livros. E eles têm uma ênfase, eles não são... Talvez o Clayton Paul tenha mais teoria, mas eu não acho que seja significativo a diferença. O que eles têm de bom é que eles são muito voltados para o chão do laboratório. Eles falam muito de coisas que eles falam muito do analisador de espectro, eles falam muito do funcionamento dos equipamentos, dos problemas típicos que você encontra no laboratório, né? E então esses dois livros que tem lá nas referências do curso são, eu acho assim, muito, muito bons. E, por fim, a Unicamp também oferece para vocês o acesso às normas da BNT. Bom, gente, para terminar a aula de hoje, eu vou fazer um comentário com vocês. Eletromagnetismo tem lá as suas dificuldades. Para você saber eletromag, você tem que ler. Mas é difícil para todo mundo, e sintam-se em casa com as dificuldades do curso, é assim mesmo, né? Tem o professor aqui, tem outros professores, eu tiro dúvidas de vocês, escrevo às vezes textos longos, raramente eu falto em compromissos marcados na internet, mas ontem eu dei um fora com um colega de vocês, eu marquei às 5 horas da tarde, eu passei reto no horário, e aí eu pedi desculpa, mandei um e-mail longo, explicando a pergunta que o colega tinha feito, que a gente tinha marcado um chat para tirar dúvida. Então vocês têm o celular para tirar dúvida, vocês têm o e-mail para tirar dúvida, vocês têm a gente pode marcar um chat uma hora dessa para conversar, quem precisar, pode ser grupo, pode ser individual, eu tenho essa aula aqui para vocês tirarem dúvida, vocês fiquem à vontade.
tá bom? Universidade pública, gratuita, de qualidade, socialmente referenciada. O que tiver a minha possibilidade, eu vou fazer o que tiver ao meu alcance, para que a gente faça jus a esse nome. E, para finalizar, isso aqui são parte dos livros do professor dedicados ao assunto eletromagnetismo. Comecei a dar aula de eletromagnetismo em 2009. Aula de eletromagnetismo. Dava outros cursos, mas quando eu comecei a dar aula de eletromagnetismo, eu vi que eu precisava ter vários livros com abordagens diferentes para poder dar boas aulas para vocês. E é a mesma coisa quando a gente trabalha com o assunto. Vocês têm que estudar. There is no free lunch, não tem almoço grátis. Tem que estudar mesmo, mas tomem em consideração que esse é um conhecimento possível de você obter, que você amadurece, como tudo na vida, amadurece com o tempo, e que tem muito valor, porque é um conhecimento muito especializado. Tá bom? Vocês estão fazendo um belo de um curso, estão fazendo um curso na Unicamp, tem bons professores aqui, professores com quem vocês podem contar, tirar dúvidas. E quero saber se vocês têm alguma pergunta, se vocês querem aproveitar o momento e perguntar, sei lá, falar sobre qualquer coisa que vocês queiram, para a gente fechar a aula. Estamos? Professor, sobre uma questão em relação a que você tinha falado sobre emissões, né, de ondas, com variação, né, de corrente elétrica e tal. Se a gente pensar em sistemas elétricos de potência, onde essa variação, as ondas são, tipo assim, a intensidade da corrente é muito grande, e talvez você imita mais, há implicações, tipo, no sistema, né, como tem alguma coisa que seria interessante, pesquisas sobre essas questões, porque eu acho algo, tipo assim, eu gosto, né, da parte de sistemas elétricos de potência, e a hora que o senhor falou sobre essas interferências, eu falei, poxa, eu acho que é uma coisa legal a se perguntar, né? Olha, aqui sim, eu dei o exemplo do elevador, ele é um exemplo que envolve um circuito com uma potência relativamente alta, não muito alta, mas alta o suficiente para fazer parar o sistema de câmeras do prédio que eu moro. E um motor de elevador controlado por um inversor, que a ideia era controlar, um motor de indução controlado por uma fonte cuja frequência não era fixa em 60 Hz, ele variava a frequência para poder fazer o movimento do elevador mais suave. Então, como é que era o circuito? Chegava a alimentação, acho que é trifásica, sim, uma alimentação trifásica ia para o inversor tinha um sistema eletrônico que controlava o inversor, e esse inversor controlava o motor do elevador. E simplesmente não funcionou o sistema de toda vez que ligava o elevador, a câmera que ficava dentro do elevador parava de funcionar. Não teve esquema. Eu tentei de várias estratégias, e a última que a gente acabou não aplicando, porque mudou a manutenção do elevador e os caras resolveram o problema. Não, o sistema de câmeras foi modificado porque eles resolveram colocar outro sistema, acabou que não deu tempo de chegar a fazer todas as possibilidades de consertar o sistema. Mas a última que a gente estava tentando era modificar a posição dos fios de alimentação do motor e de alimentação do inversor. Era a última tentativa que a gente ia fazer ali, ele tinha colocado alguns filtros, não tinha dado certo, e aí a gente ia fazer isso. Olha o detalhe, a câmera era analógica, tá? Agora está com câmera digital e parou o problema. Parou o problema. Beleza? E o cara que manja de eletrônica de potência é o professor Antenor. Esse é o cara. Legal. Antenor, esse, assim, é a especialidade dele, e ele manja de compatibilidade eletromagnética. Nós já conversamos sobre o assunto, já participei de banca de orientado dele, que o problema que o cara
estava discutindo era, uma das coisas que ele estava discutindo era uma capacitância parasita entre a carcaça de um equipamento e uma placa de aterramento que tinha ali perto, e por ali aparecia uma corrente extra que não devia ter. Bom, não é que eu não devia ter, aquela corrente extra teria, porque é uma condição da física. O que acontece é que aquela corrente estava causando uma interferência. É difícil dizer não deve ter, porque sempre tem, né? Correntes passando por todo lado. Sim. E aí isso significa que tem o que a gente vai chamar no curso aqui de corrente de deslocamento, que é quando você tem duas placas eletricamente carregadas assim, e aí você carrega uma, é um capacitor, né? E a outra está descarregando ao mesmo tempo, quer dizer, a corrente que entra é igual a corrente que sai, mas no meio não tem corrente. Assim, corrente que a gente chama de condução. Aqui no meio, então, a gente diz que tem uma corrente que é uma corrente de deslocamento, que corresponde exatamente, se você fizer a conta, ao campo elétrico causado pelo fato das placas estarem sendo carregadas, aqui e aqui. Então, a corrente de deslocamento não atravessa o dielétrico, desculpe, a corrente de condução não atravessa o dielétrico, mas aparece uma coisa que é complementar, que é justamente a derivada do campo elétrico, que tem, quando você multiplica por epsilon zero, dá as mesmas unidades de densidade de corrente, que é a corrente por metro quadrado. E que funciona igual a uma corrente no que a gente chama de lei de Ampère. Igualzinho uma corrente no que a gente chama de lei de Ampère. Então você tem esse tipo de... Existe esse tipo de corrente também. E nós vamos falar no curso dela. Isso é matéria desse curso. Então, tá de cara com ela. Legal? Outra questão, né, que você tinha falado sobre essa questão de compatibilidade, foi uma história, né, que um colega meu me falou. Eles moravam numa república, e sempre quando eles ligavam o micro-ondas, o Wi-Fi deles parava, né? Nossa, isso acontece em casa. Que horror! Horrível. E aí eles ligavam o micro-ondas e dava ruim. Isso aí é verdade, professor, acontece aqui em casa. Aí teve que chamar, tipo, a NET para eles trocarem o roteador e trocarem um monte de coisa. Aí eles até trocaram as posições, né, das instalações que eles fizeram, né, porque, nossa, era uma zona. E aí desligava o Wi-Fi. Aí eu falei, meu Deus do céu, eu não acredito nisso. Aí foi muito engraçado. Aí a hora que o senhor falou, eu falei, nossa, é verdade, isso faz muito sentido, muito sentido. Micro-ondas, Micro-ondas. Olha, dá um projeto de iniciação científica bacana. Legal, né? Nossa! Eu diria, sabe o quê? Pegar esse micro-ondas e levar num laboratório para ver se ele não está irradiando demais. Nossa, foi uma das questões também que falaram, né? Mas é uma coisa muito legal. Eu falei, caramba. Porque pode ser uma radiação... O micro-ondas tem o seguinte, se você pegar a norma de forno micro-ondas, ele admite uma radiação que, se não me engano, é 50 watts por metro quadrado na superfície. É uma puta de uma... Não, desculpa. É uma potência enorme prescrita em norma. 50 watts por metro quadrado, uma antena de estação radiobase, as potências são da ordem de watt. 1 watt, coisa assim, pequena, em micro-ondas, né? E a gente está falando de 50 watts por metro quadrado, é uma potência a 1 metro de uma antena, você está falando de coisa diferente, potência total e densidade de potência, né? Que é dado por um negócio chamado taxa de absorção específica, a sigla em inglês é SAR, ou SAR, são valores relativamente bons, são os valores que estão lá, e são os valores aceitáveis. Então a norma, eu não comparei, não me lembro de ter comparado, mas ela deve ser, claro, condizente com um nível aceitável internacionalmente de radiação absorvida específica, né, do SAR. Eu tenho essa referência também, se interessar para vocês, da norma do micro-ondas,
Eu vou colocar, como a gente tocou no assunto na aula, tá? Eu vou colocar norma de micro-ondas e norma sobre quanto que o ser humano suporta de radiação eletromagnética em função da frequência, como complemento da aula. Mas estou falando sério, viu? É o Fernando que falou também, né, junto com o Davi. Dá um projeto interessante, iniciação científica, você pegar um forno micro-ondas vendido comercialmente, estudar a radiação dele, fazer testes para verificar a compatibilidade eletromagnética dele com outros equipamentos na casa, por exemplo, um equipamento de Wi-Fi. Descobrir por que foi que aconteceu isso. Por que, afinal de contas, esse problema ocorreu, né? E a gente entender até que ponto isso pode ser, inclusive, alguma coisa que não está obedecendo a uma norma técnica. Já aconteceu comigo, deu encontrar um problema, que foi o problema das lâmpadas, que outro dia eu comento com vocês, porque eu tenho que mostrar umas transparências quando falar disso, em que deu um grande rolo isso daí. Eu vou cortar. Tem questões também de transformadores, né? O quanto de radiação que se emite em locais assim, com transformadores perto, pessoas perto. Né? Mas aí, Davi, é assim, por exemplo, vamos por partes, duas partes. Os transformadores costumam emitir em frequências muito, muito baixas. Frequências muito, muito baixas, eu não conheço nenhuma indicação de que cause algum problema para a saúde. Eu não conheço. Embora esse assunto, mas eles causam interferência. Tanto causam que lá no laboratório de 522, a gente tem um momento que o transformador de uma das fontes provoca uma mudança na trajetória do tubo de raios catódicos. E é muito comum que você tenha em amplificadores de áudio, de caixa amplificada, em show, essas coisas, que tem muito cabo espalhado por todo lado, você ouvir ruído de 60 Hz, e não é impossível que isso esteja sendo causado pelo transformador dentro de um amplificador, de uma caixa amplificada, por exemplo, onde tem vazamento do campo magnético do transformador. Então, transformadores sim causam problemas, mas a frequência é baixa. Até onde o professor sabe, não conheço nada que fale sobre problemas sobre esse assunto. 2. O assunto radiação eletromagnética causa problemas em saúde, ele tem uma certa controvérsia em alguns meios, mas nos meios técnicos é internacionalmente assumido que o principal dano que uma onda eletromagnética pode causar até uma certa frequência, dentro do espectro, vamos dizer assim, para frequências até o infravermelho longínquo, micro-ondas, centenas de gigahertz, nessa faixa assim, seriam os efeitos térmicos, ou seja, o aquecimento. Então você não pode cozinhar, uma pessoa, deixar uma pessoa com a mão dentro do micro-ondas, ficar de frente para uma antena de radar que é muito potente, porque isso danifica os tecidos internos e pode ser irreversível. Frequências mais altas envolvem radiação ultravioleta, que é causada por esse sol escaldante que está aí em tempo seco, principalmente, que queima a pele, e mais do que isso, ela tem potencial de provocar reações químicas, daí o câncer de pele. E com frequências ainda mais altas de radiação eletromagnética, como os raios-x, por exemplo, você pode ter danos profundos nos tecidos profundos, como, por exemplo, quando você faz uma radioterapia, é isso que você faz, você danifica um tecido profundo, que no caso é para tratar um câncer. Então, frequências muito altas, a partir do visível e ultravioleta, se sabe que faz mal para a saúde. Né? Então, faz da catarata, da câncer de pele, da queimadura, para frequências bem baixas não, são muito altas para a frequência da eletrônica, na faixa de centenas de gigahertz, a literatura predominante fala de aquecimento.
E é isso que a Organização Mundial de Saúde faz referências. Se você for no site da Organização Mundial de Saúde, ele faz referências a questões ligadas a aquecimento. A não ser que tenha alguma modificação agora, alguma outra coisa que eu não conheça. Se eu faço essa ressalva, porque o professor não sabe tudo, né? Então, se você for estudar esse tipo de problema, a primeira coisa que eu recomendo você fazer é ir no site da Organização Mundial de Saúde e procurar ali o que é específico desse assunto. E acho que no site da Anvisa também temos, trata desse assunto de segurança com relação à radiação eletromagnética. Em geral, vão remeter você a um negócio que chama SAR, que é Specific Absorption Rate, que é o SAR. Os limites de emissão são um assunto que diz respeito aos efeitos biológicos da radiação eletromagnética nos seres humanos. Sobre essa questão há uma vasta literatura disponível e o conceito mais recorrente é o de taxa de absorção específica, ou SAR, da sigla em inglês para Specific Absorption Rate. Há um esforço da Organização Mundial de Saúde, a OMS, para estabelecer limites de radiação aceitáveis internacionalmente, tendo em vista a profusão de normas nacionais com valores muito diferentes uns dos outros. Como referência, a FCC estabelece o limite para uma SAR de 1,6 watts por quilograma de massa corporal para as emissões de telefones celulares. No Brasil, a Lei 11.934, de 2009, estabelece que devem ser usados os limites fixados pela Comissão Internacional de Proteção contra a Radiação Não Ionizante, a ICNIRP, enquanto não houver um posicionamento da Organização Mundial de Saúde. A figura mostra os limites de referência para exposição humana a campos elétricos, valores RMS, em função da frequência com base no ICNIRP Guidelines, para frequências até 300 GHz. Trata basicamente de esquentar, de aquecimento. Agora, tem estudos sobre câncer de gente que mora perto de linha de transmissão, perto de antena de micro-ondas, perto de fio, perto de... E até onde eu sei, não tem nenhuma... A partir desses estudos, não teve nenhuma recomendação que partiu disso. Ou que tenha chego a algum... Eu não conheço alguma conclusão que diga que faça mal para a saúde. Mas eu sei que tem gente que estuda esse tipo de questão, em geral, muito mais motivado pela dúvida e pelo medo, como muita coisa na ciência é gerada pela dúvida, né? Mas eu não conheço algo que seja conclusivo, que seja definitivo sobre esse assunto. Eu acho que se tiver, a Organização Mundial de Saúde vai opinar sobre o assunto. Tá? Entendi. Não, é que eu lembrei agora, por causa que eu estava olhando algumas coisas sobre transmissão, né, de energia elétrica sem fio mesmo, né, para fazer ligações de lâmpadas sem fio mesmo, você utilizar, como que fala, eu esqueci o conceito, enfim, mas eu tinha... Não é o gerador de Tesla, né? Isso, também tinha a ver com o gerador de Tesla, mas era diferente, tipo, utilizavam circuitos mais, assim, sofisticados, assim, da eletrônica para fazer essa transmissão de energia elétrica, né, para ligar lâmpadas, enfim, sem a utilização de cabos e tudo mais. E aí tinha um estudo sobre os impactos, né, dessa radiação, né, no corpo humano, né, mas não foi nada que eu, tipo assim, fui ver para olhar em relação a questões de saúde, né, mas é só por isso mesmo que eu lembrei. Eles fazem referência, porque para você poder falar alguma coisa, você tem que fazer uma pesquisa com uma certa amostra, com gente que passou pelo... Então, teria que ter um grupo que foi exposto, enfim... E chega a falar isso? Eu não cheguei a olhar muito bem, mas eu só vi, tipo, algumas partes, né, da pesquisa da pessoa, né? Era de fora, eu nem lembro mais, faz bastante tempo. Tá certo.
A bobina de Tesla, eu tenho um aluno que fez uma bobina de Tesla. Né? Aliás, eu deixei uma imagem disso aí no Moodle, o do Thiago, ele tirou o doutorado o ano passado. A bobina de Tesla, ela não é uma estratégia boa para transmitir energia em nenhum tamanho. Estratégia boa para transmitir energia eletromagnética é antena. Você tem que pensar assim. Em baixa frequência, você consegue transmitir energia eletromagnética através de um campo magnético e uma bobina. Então, por exemplo, você pode colocar um celular em cima de uma bobina, e aí você põe a bobina aqui, põe o celular em cima, e aí você passa a corrente alternada numa certa frequência aqui na bobina, uma frequência kHz talvez, e a variação do fluxo magnético por causa dessa bobina acaba induzindo uma força eletromotriz numa outra bobina que serve de bobina de recepção. Aí você retifica e utiliza a corrente contínua. E você coloca mesmo o celular em cima de uma mesa e ele carrega porque está basicamente em contato elétrico. Agora, você pode usar uma antena direcional também. Se você pegar uma antena direcional e jogar um sinal, você consegue acender uma lâmpada fraca, mas para acender uma lâmpada forte, uma lâmpada fluorescente, por exemplo, você consegue acender debaixo de uma linha de transmissão a 60 Hz, se você não tomar um choque, você consegue acender a lâmpada. E não morrer eletrocutado ali porque cai um raio em você, né? Porque você está introduzindo um elemento de alta condutividade entre o fio de alta tensão e o terra. Com a sua mão junto ali, só para ajudar, né? Eu já tomei choque com esse tipo de coisa no laboratório, graças a Deus. Tomei, cara. Puxa vida, né? Eu tomei um choque, eu falei um palavrão na hora, porque não teve como, cara. Nossa, Gritei, doeu. Muitos anos atrás. Muitos anos atrás. O que aconteceu, né? Eu coloquei assim, e nem foi um choque direto da fonte. Eu coloquei um tufo de folha de papel alumínio na ponta da lâmpada fluorescente e encostei ela na parede, na outra ponta na parede. A diferença de potencial, o tufo de alumínio aumentou a capacitância, então acumulou mais carga na ponta da lâmpada. Quando eu encostei a outra ponta na parede, a lâmpada conduziu. Quando ela conduziu, ela passou corrente por dentro. Só que a minha mão formou um outro capacitor aqui. Então eu não sei se foi a minha mão que subiu a tensão a alguns milhares de volts e eu senti um choque com baixa corrente, mas que foi doloroso, ou foi uma alta corrente que induziu correntes de Foucault aqui, tudo coisa que vocês vão ver no curso, tá? Correntes na mão, eu não sei o que foi que rolou aí, cara. Capacitância ou indutância parasita, mas uma das duas coisas foi. Pegado. Mas é isso. Eu lembrei o conceito, né, que eles tinham usado, né, não foi a bobina de Tesla em si, mas foi por tentativa de indutância, né. Indutância. Né? Indutância mútua. Foi o que eu descrevi para você. Isso, exatamente. Mas é a distância, mas o bom disso daí é você colocar perto, né, porque daí isso aumenta a eficiência. Quanto mais longe, menos a indutância mútua vai funcionar. Isso, aí eles avaliavam também a eficiência, né, disso e tudo mais. Foi por essa multa mesmo. Mas foi interessante. Bom, legal. É isso, professor. Obrigado aí pelas informações. Foi muito legal essa parte da compatibilidade eletromagnética. Que bom que você gostou, Davi. Foi bem interessante, porque isso é muito visível, principalmente em instalações elétricas, né, e você vê tudo. Às vezes a pessoa chama você, né, eu trabalhei com algumas coisas de instalações elétricas, às vezes a pessoa chama você, tá piscando tal coisa. Aí você fala assim, né, você vai olhar e aí, para você explicar isso para ela, tem muito cabo nesse conduíte, isso dá interferência, tudo mais, então é legal para você conseguir explicar para a pessoa, né, sobre isso. Mas foi muito bom, muito obrigado, professor. Imagina, dispõe. Beleza, gente? Beleza, professor. Então, tá bom. Então, a gente se vê semana que vem, 10 horas? É isso, então. Até semana que vem, professor. Muito obrigado pela aula. Legal.